Aleluia. Abra sua Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 4. Nós já oramos pelos dízimos, pelas ofertas, mas o livro de Malaquias, ele é um livro que fala sobre a família. Nós estamos no 5º dia da campanha Restaurando o Propósito Original da Família. E Deus, ele tem feito maravilhas na nossa vida, na nossa família. Deus tem abençoado, Deus tem derramado graça, misericórdia sobre as famílias. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar ministrando o que Ele tem para cada um de nós. Você que está aqui, abra sua Bíblia, Malaquias capítulo 4, e Deus vai falar com você. Você que está nos assistindo, está na sua casa, no conforto, abra também a sua Bíblia. Malaquias capítulo 4, do verso 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevedouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Curva vossa cabeça, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, ó Pai. Aqui o Senhor utilizou, Senhor, o profeta Malaquias para falar com a nação de Israel. Usa, Senhor, o Teu servo, Senhor, para falar, Senhor, com as famílias, com a nação brasileira, com os cristãos espalhados pelo mundo inteiro, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que essa palavra é uma palavra de juízo, é uma palavra que vai acontecer na vida, Senhor, dos cristãos, e também é uma palavra de bênção, porque o final dos tempos está chegando, e nós temos, Senhor, o sol da justiça, que estará conosco. Nós temos, Senhor, a salvação do Senhor, que está em nosso coração todos os dias, ó Pai. Como está escrito, Senhor, na Tua palavra, que no final dos tempos, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, ó Pai. E converterá também o coração dos filhos aos pais. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, para nós ouvirmos, Senhor, a Tua voz, para nós enxergarmos, ó Pai, o que o Senhor tem para a nossa família, para o Senhor mostrar, Senhor, para cada um que está nos assistindo, cada um que está aqui, Senhor, qual é o propósito verdadeiro que o Senhor tem nas famílias. Restaura, Senhor, restaura as famílias espalhadas pelo mundo inteiro. Restaura, Senhor, a minha casa, Senhor. Restaura, Senhor, esta igreja, Senhor, porque aqui está a noiva do Senhor, e não há casamento se a noiva não amar o noivo. A noiva muitas das vezes está prevaricando. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, porque vai haver um grande casamento da noiva com o noivo, e nós queremos estar lá, Senhor, nessa grande festa. Nós queremos estar lá, Senhor, ao lado do Senhor, usufruindo de tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que naquele grande dia, vem ardendo como forno,
todo soberbo e todos que cometem impiedade serão como palha. E esse dia está chegando, o final dos tempos. Nós estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Aqui tem uma promessa para nós, há uma promessa para aqueles que temem ao Senhor. O que nós precisamos entender? Que família é projeto do coração de Deus. E o Senhor, Ele vai restaurar as famílias. Ele vai restaurar e vai colocar o propósito original de novo nas famílias, porque as famílias se perderam. As famílias estão sendo destruídas emocionalmente, espiritualmente, está sendo corrompida por causa do orgulho, por causa da falta de entendimento. O Senhor levantou o profeta Oséias e ele disse assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento é ignorância, e o inimigo, ele quer que nós continuamos ignorantes. Não é assim, é desse jeito. A palavra do Senhor, ela não muda. Aqui no livro de Malaquias mesmo, o próprio Deus fala assim, ó: eu não mudo. A causa de nós não sermos destruídos é porque Deus não muda. Se Deus mudasse, ai de nós. Mas Deus, Ele não muda, Ele é fiel, Ele é benigno, Ele vem cada dia buscando os filhos. Mas o propósito de Deus é a família. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento. Isso prova que a família é projeto de Deus. Deus cria o homem e vê que Adão estava sozinho, triste. O que Deus faz? Cria a mulher. E Deus coloca a família, olha, frutificai e multiplicai. O propósito de Deus é a família. Deus do Éden até os dias de hoje. Então, Noé, a terra ia ser toda destruída. Deus chama Noé e Deus chama quem? Toda a família de Noé. Deus, ele chama Abraão e de Abraão ele dá uma bênção. Ele profetiza, ele fala sobre Abraão, uma promessa sobre Abraão, que através de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. Deus tem uma bênção para a família. Deus, ele tem uma bênção individual, mas a bênção de Deus é para a família. E aqui no livro de Malaquias, o Senhor, ele fala conosco sobre pais convertidos aos corações dos filhos. Esse é o tema de hoje. Primeiro, os pais, eles vão ter que converter o seu coração aos filhos. Se nós observarmos bem, o próprio Deus, ele se converteu, o coração dele a nós. Mas pastor, o senhor está falando heresia, Deus vai se converter? É uma simbologia, porque Deus nos amou primeiro. João capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele converteu o coração dele a nós, ele nos amou primeiro. E nós, como pais, nós precisamos amar os nossos filhos. Nós precisamos converter o nosso coração aos nossos filhos. A paternidade é uma das missões mais difíceis e nobres que existe. Por quê? Grandes homens da Bíblia, eles prevaricaram, foram grandes homens, mas na área da família, eles acabaram errando. Nós temos o exemplo de Eli, um sacerdote, que não corrigia os seus filhos, e veio um juízo de Deus sobre a vida deles, porque Eli amava mais os filhos do que Deus, e ele não corrigia, os filhos faziam coisa errada, e os sacerdotes também. Nós temos também Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas na área da família, Davi, ele errou.
os filhos de Davi. Um mata o outro. Um dos filhos estrupa a própria filha, a própria irmã. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, guerreiro, vencedor, em todas as áreas da vida dele, mas na área familiar, Davi, ele não conseguiu vencer. A palavra do Senhor diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando nós cremos no Senhor, a nossa casa será salva. Essa promessa que Deus faz a nós. Nós precisamos crer, mas nós precisamos agir também. Nós precisamos pagar um preço de oração. Nós precisamos buscar a presença de Deus. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Quando nós ensinamos os nossos filhos, eles vão crescer temente ao Senhor. Porque o que faz que um homem não peque, ou que uma mulher não peque diante de Deus, é o temor do Senhor. Quando nós temos o temor do Senhor, nós não fazemos coisas erradas. Nós podemos até errar, mas nós iremos corrigir. Agora, quando não tem o temor do Senhor, nós vivemos pecando. E o pecado, ele se torna uma constante na nossa vida. E aí, vai chegar um tempo que não vai ter mais jeito, porque o pecado, ele pode virar iniquidade. O que faz separação entre nós e o Senhor é as nossas iniquidades. São pecados não confessados, pecados que vai se tornando um bichinho de estimação dentro de nós. Nós pecamos e depois voltamos, se arrependemos e voltamos de novo, cometer o mesmo pecado. Quando eu cometo um pecado, eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa. E quando eu volto a cometer o mesmo pecado, eu estou dizendo assim, ó, Senhor, manda Jesus de volta para a cruz, porque só aquela vez que ele foi, não pagou. É a mesma coisa eu estar mandando Jesus de volta para a cruz. Então nós precisamos entender que pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é sempre pecado. E pecado é o que nos afasta de Deus. Por isso, o cristão, ele precisa estar sempre vigiando. Como que um pai vai conseguir converter o coração de um filho? Primeira coisa, esse pai precisa expressar o amor por eles. Você, papai e mamãe que está me assistindo, você que está aqui, você está conseguindo expressar o amor, o seu amor pelo seu filho? Muitos de nós não conseguem. Eu falo de mim. Eu não conseguia. Graças a Deus que houve uma conversão. Mas mesmo assim, ainda há um pequeno bloqueio ainda. Porque nós só conseguimos dar para alguém o que nós recebemos. Se você não recebeu o amor do seu pai ou da sua mãe, há um bloqueio dentro de você. E o que acontece? Então, há uma barreira, mas essa barreira precisa ser quebrada, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus Cristo que nos amou, doou a sua vida, morreu na cruz por nós. Então, hoje nós temos um exemplo para ser seguido, e os nossos filhos, eles vão seguir os nossos exemplos. Porque se nós não amarmos os nossos filhos, como eles vão amar os filhos deles? Áreas da vida deles vão estar bloqueadas também, como em nós está, mas nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo restaurar essas áreas emocionais da nossa vida, para que nós possamos nos soltar. O que acontece com os filhos? Quando os filhos são pequenos, são bebês, os pais abraçam, beijam, lindo, chamam os bebezinhos de lindo. Agora os filhos crescem, os pais distanciam, parece que criam uma barreira. A idade da puberdade. O pessoal fala que essa idade é a idade mais difícil, a idade que os filhos se tornam rebeldes, mas não é isso, são as mudanças e as transformações dia a dia dos filhos. E isso faz a diferença, mas nós precisamos entender que nós precisamos
continuar amando nossos filhos, elogiando nossos filhos, transmitindo palavras de bênção para os nossos filhos, e que os pais muitas das vezes lançam palavras de maldição sobre os filhos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não conseguia expressar o amor que ele tinha pelos seus filhos. Quando Absalão, ele se levanta contra Davi, porque ele estava ferido, machucado, porque o irmão, ele estrupou a sua irmã e seu pai não fez nada, e ele mata o seu irmão. Davi manda Absalão embora. Absalão vai morar em outra cidade, e passa um tempo, Davi traz Absalão de volta, e Absalão se revolta contra Davi, e se levanta contra ele, e vai assumir o trono, e Davi sai, e vai para uma guerra, e nessa guerra, Davi pede para o seu general, não mate Absalão, e o general matou Absalão. E lá no capítulo 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, olha só o que a palavra diz. Então o rei Davi se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, meu filho, meu filho. A dor de um pai. Muitos pais, eles só conseguem expressar o seu amor pelo seu filho quando ele está num caixão. Muitos pais só conseguem fazer isso depois que as coisas já foram. Nós temos a oportunidade de fazer em vida, de falar para os nossos pais que nós amamos eles, porque o dia que ele morrer, eu garanto que as pessoas vão lá chorar. Elas esquecem tudo que passou, e aí eles vão falar: olha, meu pai era bom. Quando os olhos dessa pessoa é aberto somente quando é tarde. É o caso de Lázaro e o rico. Os olhos do rico se abriram quando estava no inferno, quando já era tarde. Ele dizia: manda Lázaro molhar o dedo e trazer aqui, porque tem muito calor. Não tem jeito. Manda Lázaro descer lá e avisar meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos. Não tem jeito. Quem está aqui não desce, quem está aí não sobe. Assim são nós hoje. Nós temos a oportunidade de agradecer, de falar para nossos filhos, falar para os nossos cônjuges que nós amamos, mas nós não fazemos isso. Por quê? Porque o nosso coração está petrificado, porque o nosso coração ainda não consegue enxergar a grandeza de Deus, o que Deus fez na nossa vida. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor pagou um alto preço por nós. Ele derramou seu sangue pela minha vida, pela sua família. Mas o que nós estamos fazendo? O nosso eu, o nosso egocentrismo, o nosso orgulho não deixa nós crescermos espiritualmente. Isso só agrada ao diabo. João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Enquanto nós ficamos brigando entre nós, o diabo está dando risada. Satanás está lá na sua casa, os demônios estão lá dentro, dando risada. Todas as vezes que nós brigamos, todas as vezes que você brigar com o seu filho, que você brigar com a sua filha, que você brigar com a sua esposa, com o seu esposo, Satanás está lá, os demônios estão lá, porque eles estão atiçando, criando fortaleza. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer converter o coração dos pais aos filhos. Como que eu converto o meu coração, para o meu filho, para a minha filha? Expressando interesse pela vida e pelos problemas deles. Muitos de nós nos preocupamos com nós mesmos, preocupamos com o nosso umbigo, não preocupamos com nossos filhos.
Nós precisamos ser íntimos dos nossos filhos. Não importa o que seu filho faça ou deixe de fazer, porque você e eu, nós já fizemos coisas erradas. Agora nós queremos cobrar algo dos nossos filhos que nós não fizemos. Nós queremos ser juízes dos nossos filhos, mas nós fizemos muitas coisas erradas. Eles têm o direito de errar, têm o direito de acertar, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser íntimo deles, para nós ganharmos o direito de entrar na intimidade deles, porque se eu não conversar com o meu filho, com a minha filha, como que eu vou ganhar a intimidade deles? Como que eles vão abrir o coração dele e falar algo para mim? Porque se ele não abrir o coração para mim, ele vai abrir para quem? Para os amigos, para aquelas outras pessoas. Assim é você na sua casa. Seus filhos são herança do Senhor. O interesse pelos seus assuntos, nós precisamos ter interesse pelos assuntos dos nossos filhos. Pelos amigos. Quais são os amigos que seus filhos têm? Quais são as amigas que as suas filhas têm? Com quem seu filho ou sua filha está namorando? Você conhece? O estudo do seu filho, você está acompanhando? Sonhos, quais são os sonhos dos seus filhos? Os conflitos. Nós precisamos ser conselheiros dos nossos filhos, porque se nós não formos, alguém vai ser conselheiro. Pode ser bom ou ruim. Como nós conseguiremos converter o coração dos nossos filhos? Terceiro ponto, tendo tempo para seu filho. Uma coisa nós precisamos entender, nós precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos, com a nossa família. Presente nenhum substitui a presença de um pai, a presença de uma mãe. Muitos filhos não querem presente, querem a presença. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua família? Muitos homens de Deus são cristãos, mas só pensam nos negócios, ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro para dar o melhor estudo para o meu filho, colocar no melhor colégio, mas se esquece de quê? De ensinar a palavra de Deus, de alicerçar eles na rocha. Nenhum sucesso pessoal ou profissional irá compensar a perda do seu filho. Nenhum sucesso. Nós podemos até ter sucesso, mas nós temos que conciliar o que Deus tem para nós. A família é o bem mais precioso que Deus te deu, a sua família. Como um pai conseguirá converter o coração de um filho? Levando uma vida séria com Deus, se não quiser ver seu filho no cativeiro. Os pais precisam levar uma vida séria com Deus. Os pais que vivem brincando com Deus, brincando com a palavra de Deus, estão correndo um grande risco dos filhos ir para o cativeiro, dos filhos se tornar prisioneiros. Isso é o que está acontecendo hoje com as famílias dos cristãos. Muitos filhos estão fora da igreja. Por quê? Porque os pais não estão levando a sério. Os pais, eles fingem ser cristão, mas na realidade eles estão fazendo errado. Os filhos, eles estão vendo os exemplos. Não é o que nós falamos, não é o que nós vestimos, mas a partir do momento que eu venho para a igreja, eu assisto um culto, eu ouvi a palavra de Deus, eu tenho que colocar essa palavra de Deus em prática. Se eu for para minha casa, junto com meu filho, e eu não colocar em prática, ou eu falar mal do pregador, ou eu falar mal da palavra de Deus, isso vai gerar fortaleza dentro dos nossos filhos.
Então, nós precisamos compreender que nós não podemos aceitar palavras sobre os nossos filhos, palavras de fracasso, palavras que venham trazer os nossos filhos para baixo, porque muitas das vezes os nossos próprios parentes, os tios, lançam palavras sobre os sobrinhos, os pais lançam palavras sobre os filhos. Você não pode aceitar palavra de fracasso sobre o seu filho, porque seu filho ele é mais que vencedor, seu filho ele é projeto de Deus, seu filho ele é um homem que Deus escolheu, uma mulher que Deus escolheu para mudar uma geração. Nós não geramos filho para perdição, nós geramos filho para Deus, nós não geramos filho para o mundo, nós geramos para Deus. Então nós precisamos entender isso. Você não criou filho para viver no cativeiro, seu filho não é para viver nas drogas. O missionário Wellington pregou na terça-feira passada, ele pregou sobre pais de joelhos, filhos de pé, e ele contou o testemunho dele. Deus resgatou ele por causa das orações, as orações da sua mãe. Quantas vezes as nossas mães estão de joelhos, os pais estão de joelhos e os filhos estão perdidos no mundo, mas vai chegar o tempo deles chegar no propósito de Deus. Irineu Gruber, ele deu um testemunho, que ele tinha um amigo dele que tinha um filho, e ele era pastor, e o filho dele falou: pai, eu não quero mais viver nesse meio, eu quero conhecer o mundo. E o pai falou: olha filho, eu não tenho como eu proibir você, mas uma coisa eu vou fazer por você, eu vou estar sempre orando por você. Eu não posso impedir você de ir, mas você também não pode impedir as minhas orações. E num belo dia, passou 1 ano, 2 anos, aquele pai está saindo da garagem da sua casa, com o seu carro, ele abre o porta-mala do carro, e Deus dá uma visão para ele, do filho dele, num apartamento, usando droga, ele e um amigo dele. E logo ele começa a ver aquele amigo dele, começa a dar confusão, as drogas. Naquele momento, ele está morrendo, e ele vê um anjo vindo, o anjo da morte veio e pegou aquele homem, e levou, e o filho dele estava junto também, e o anjo caminhou para o lado do filho dele, apareceu um outro anjo e levantou a mão: esse você não toca. E aí, aquele anjo não aproximou daquele jovem que estava nas drogas, mas ele tocou naquele jovem, e aquele jovem começou a jogar tudo para fora, e aquele jovem voltou a si, e ligou para o pai dele: pai, aconteceu isso e isso. Ele falou: eu sei, meu filho, Deus me mostrou. Mas por que então, pai? Por quê? Porque Deus não salvou a vida do meu amigo. Ele falou: olha, você tinha alguém que orava por você, o seu amigo não tinha. Então, quando alguém está orando, Deus, ele entra, Deus restaura, Deus cura. E naquele dia, aquele jovem voltou para casa, e aquele jovem se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Mas ele teve que sair. O mundo lá fora é cruel. Nós que estamos na casa do Senhor não podemos sair debaixo da cobertura de Deus, debaixo da cobertura dos nossos pais. Nós precisamos entender que Deus, ele tem um propósito na família. Como que um pai conseguirá converter o coração do filho, não levando o seu filho para o mundo? Nenhuma riqueza, nenhum conforto, nenhum status vai compensar o fracasso do seu filho. O que é levar o filho para o mundo? É você impregnar na cabeça do seu filho as coisas do mundo. Você só pensar em riquezas, você só pensar em formatura, você tem que formar, você tem que ser um grande advogado, você tem que ganhar muito dinheiro, você precisa disso, disso, disso. E Deus? Se nós tivermos Deus, se nós ensinarmos nossos filhos, e eles tiverem o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, toda a sabedoria de Deus vai estar nele, ele vai ser bem sucedido,
se ele for um grande homem de negócio, Deus vai abençoar. Por quê? Porque nós podemos ser prósperos, podemos ter negócios, podemos estar nos melhores locais, nos melhores empregos, mas nós precisamos o quê? Ter o temor do Senhor, porque Deus, Ele tem o melhor para os cristãos, mas os cristãos precisam entender que primeiramente é Ele, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se nós não fazermos isso, nós colocamos as demais coisas na frente, o que vai acontecer? Nós vamos distanciar de Deus. E o que vai acontecer? Quando distanciamos de Deus, o inimigo vai ganhar terreno. Então nós precisamos, primeiramente, buscar o reino de Deus. Nós precisamos levar o nosso filho e colocar no altar. Nós não podemos fazer como Ló. Ló, ele resolveu ir para Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? Ele perdeu toda a sua família. Pela misericórdia de Deus, Deus levantou Abraão para interceder por ele. Porque Ló, ele queria ter o melhor. Ló, ele olhou para as campinas e falou, olha, aqui é plano, aqui meu gado vai estar bem. E aí o que aconteceu? Abraão sobrou o quê? Montanhas. E a partir daquele momento, Deus abençoou Abraão abundantemente. Deus abriu as comportas do céu para a vida de Abraão. E Ló perdeu tudo, até a sua mulher. A mulher de Ló, ela foi relatada lá, Jesus falou da mulher de Ló. Ela virou uma estátua de sal. Ela vivia com Ló, dormia com Ló, mas não tinha a mesma missão de Ló. Ló era um homem de Deus, um juiz, mas Ló, ele não entendeu o propósito de Deus. Ló deveria estar junto com Abraão. Quantos homens de Deus estão se perdendo, porque querem andar só? Os nossos filhos precisam ter um referencial. Você, papai, você, mamãe, vocês são um referencial para os seus filhos. Os seus filhos, eles vão espelhar em vocês. Quais são os exemplos que nós estamos dando para os nossos filhos? Como um pai conseguirá converter o coração do filho? Discipulando os seus filhos no temor do Senhor. Ensinar os nossos filhos a ter o temor do Senhor. O sacerdote Eli, ele foi um homem frouxo. Ele não ensinou seus filhos a ter o temor do Senhor. Os filhos de Eli, eles pegavam as melhores ofertas do altar. As ofertas que eram de Deus, os filhos deles pegavam. Os filhos de Eli, eles prevaricaram no altar. Eles se prostituíram dentro do templo. E Eli sabia, o povo de Israel sabia. E Deus levanta um novo profeta. E Deus envia juízo na casa de Eli. Num dia só, Eli e os seus 2 filhos morreram. Eles morreram porque eles prevaricaram. O pai prevaricou. Um homem de Deus. Mas deixou seus filhos se perder no mundo. Ele reteu a vara. Provérbio diz que os pais não devem reter a vara sobre os seus filhos, devem corrigir. É melhor nós vermos nossos filhos chorar quando é pequeno, do que nós chorarmos quando eles ficarem grandes. Quantos pais estão chorando? Quantos pais estão em casa, preocupados com os filhos que saiu e não voltou? Quantas mães estão chorando? Por quê? Porque os filhos estão perdidos no mundo. Samuel, ele foi diferente. Samuel, ele ensinou o povo, ele colocou Israel diante do Senhor. Ele restaurou o altar de Deus. Como um pai conseguirá converter o coração de um filho? Ministrando o perdão verdadeiro aos filhos. Os pais precisam ministrar o perdão verdadeiro. Como que é esse perdão verdadeiro? Os pais precisam se perdoar entre si. Há os problemas familiares,
as dificuldades na caminhada do dia a dia, mas precisa haver o perdão genuíno, o perdão verdadeiro do relacionamento conjugal. Porque se não houver esse perdão verdadeiro, isso vai afetar os nossos filhos. Os nossos filhos vão crescer magoados. A mágoa vai tomar conta dos nossos filhos, vai ter filhos amargurados. E eles vão cometer os mesmos erros que nós cometemos. Se nós observarmos Davi, ele pede para Deus assim: Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito reto e inabalável na tua presença. Por quê? Porque Davi tinha pecado. E ele pediu, troca o coração meu de pedra por um coração de carne. E nós precisamos liberar o perdão dentro do nosso lar, para os nossos filhos, para nossas esposas, para os nossos cônjuges. Quando nós não fazemos isso, nós estamos prejudicando nossos filhos. O maior exemplo de perdão é o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha direito na herança, mas ele requereu a herança antes do tempo. E aquele pai deu a herança para o filho, mesmo sabendo que o filho ia perder tudo. Mas aquele pai ficou orando, ele ficou intercedendo pelo filho, esperando o filho voltar. E o filho volta. Quando ele perde tudo, ele cai em si, ele vem e pede perdão para o pai. Olha, eu não quero mais ser chamado nem de filho, eu quero ser seu escravo, como um trabalhador seu. Por quê? Aquele filho foi para o mundo, gastou tudo com meretrizes. Ele teve que comer o que os porcos comiam. Nem o que os porcos comiam, aquele patrão dele não queria dar para ele. Porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Mas quando aquele filho caiu em si, pediu perdão, ele foi restaurado. Aquele pai mandou preparar um novilho. Aquele pai mandou preparar vestes novas. Aquele pai mandou preparar um anel de filho. É isso que Deus tem para nós, para as famílias. Mas os pais precisam se perdoarem. Os pais precisam acertarem tudo para trás. Virar uma página. Tudo que está para trás. Aí os nossos filhos serão curados. Os nossos filhos vão estar sarados para sarar outras pessoas. Eu tenho que ser curado para me ajudar a curar outras pessoas. Na área que eu sou curado, eu posso ajudar alguém. Mas na área que eu não sou curado, eu vou ferir outra pessoa. É isso que acontece nos lares. Os pais estão ferindo os filhos. E os filhos feridos vai ferir outras pessoas. E um atrai o outro. A atração, a lei da atração. Você atrai coisas boas se você fazer coisas boas. Se você fazer coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Como um pai conseguirá converter o coração do filho? Ele tem que ministrar o perdão verdadeiro. O pai também, ele precisa colocar o seu filho no altar. Jó, ele colocava os seus filhos no altar. Todas as noites, Jó preparava um sacrifício, uma oferta a Deus. Olha, meu filho poderá ter pecado, prevaricado contra o Senhor. Jó estava sempre em oração. Então nós precisamos colocar nossos filhos debaixo dos nossos joelhos, orando por eles, intercedendo por eles, pedindo ao Senhor uma esposa para os filhos, um esposo para as filhas. Já deu de pequeno. Prepara, Senhor, prepara um Isaac, prepara um Israel para os filhos, para as filhas. Prepara uma Rebeca para os nossos filhos. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Está orando. Como que um pai conseguirá converter o coração do filho? Colocando os filhos em oração. Josué, ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Você e a sua casa servem ao Senhor? Eu profetizo na sua vida, que você e a sua casa irá servir ao Senhor. Toda a sua família estará debaixo da graça do Senhor. Nenhum de nossos filhos será escravo. Deuteronômio capítulo 6, do 1 ao 9, diz que nós precisamos falar
da palavra de Deus ao redor da mesa, ao sentar, ao caminhar, ao deitar. Nós devemos estar falando isso para nossos filhos, ensinando nossos filhos. Quando nós fazemos isso, nós estamos tendo intimidade com eles. Nós precisamos ter intimidade com os filhos. Precisamos estar ensinando a palavra de Deus. Fazer o culto doméstico. Ler a palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo os últimos dias. Essa geração vai passar. Vai vir a nova geração. A geração dos nossos filhos. Como nós estamos preparando nossos filhos? Nossos filhos têm que ser preparados na palavra, alicerçados na palavra, para que eles possam dar continuidade ao que o Senhor tem. O Senhor trabalha de geração em geração. Essa próxima geração. A nossa geração já está passando. Daqui uns dias vem a próxima geração. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Que Deus possa ter ministrado o que você e eu podemos fazer, precisamos fazer, para mudar a história da nossa família, dos nossos cônjuges, nossos filhos, mudar a história dessa geração que aí está. Eu convido você a ficar de pé. Nós iremos orar e agradecer a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que aconteceu neste lugar, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Pai, visita, Senhor, cada pai, cada mãe, Senhor. Visita, Senhor, cada um deles, ó Pai, que eles possam entender que o Senhor nos deu os filhos, e nossos filhos não serão escravos nesse mundo. Nós não geramos filhos para o mundo, nós geramos promessa do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos ao Senhor, ó Pai. Pedimos que o Senhor visita, Senhor, os corações dos filhos, ó Pai. Vai tirando, Senhor, toda mágoa, Senhor. Tudo que está, Senhor, trazendo desconforto no coração dos nossos filhos, no coração dos cônjuges. Vai visitando eles, ó Pai. Vai retirando, Senhor, todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai. E nossos filhos, ó Pai, eles irão, Senhor, estar na arca do Senhor, ó Pai. Satanás não vai tocar nos nossos filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, as nossas orações, ó Pai, vai ser colhida pelo Senhor. As nossas orações estão sendo recolhidas pelos anjos, ó Pai. Estão sendo colocadas em taças de ouro. Em nome de Jesus, ó Pai, responde, Senhor, as orações, Senhor, dos teus filhos. As orações, Senhor, das mães, ó Pai, dos pais. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo, Senhor, na tua família, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, estará com você, estará na tua casa, estará com os teus filhos. Não importa a história dos teus filhos, não importa o passado, não importa o que já passou, o importante é que a partir de hoje, uma nova história está sendo feita, escrita pela palavra de Deus na sua vida. Eu profetizo que o Senhor, Ele estará com você, que não haverá na sua descendência, nem traficante, nem suicida, não haverá drogados, não haverá prostituta. Eu profetizo que não haverá homossexuais, não haverá miseráveis na sua família, na sua descendência. Eu profetizo que a justiça de Deus estará com vocês, aonde vocês estiverem. Visita agora, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Visita, Senhor, as famílias, Senhor. Visita, Senhor, as casas, ó Pai. Que cada um que entrar, Senhor, na nossa casa será um lugar de cura, de restauração, lugar de alegria, lugar que as pessoas serão abençoadas pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, o propósito original que o Senhor tem nas famílias. Restaura, Senhor, as nossas casas. Restaura, Senhor, os ministérios, ó Pai. Restaura, Senhor, a vida sentimental, a vida profissional, a vida espiritual, Senhor, dos teus filhos, ó Pai. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro a bênção do Senhor no teu lar. Eu declaro sobre a tua família, sobre a tua vida, as bênçãos, todas as sortes de bênção. Eu declaro sobre você, sobre os cônjuges,
que nenhum mal chegará à tua tenda. Eu declaro o amor, a graça, a misericórdia, que o Espírito Santo de Deus esteja com você, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém.